Oi, gente, como vão? Tudo bem? Eu passei um tempo fora, né? Faz muito tempo que eu não venho por aqui. Mas é porque eu, sabe, tirei um tempo pra mim, pra cuidar de mim mesma. Entre uma série e outra é bom a gente dar uma reciclada. E vamos começar agora então com uma nova série bem interessante, que é sobre as patologias da maternidade abusiva. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. E como eu disse em outro vídeo, né, que eu postei no Instagram, nem toda mãe abusiva tem alguma patologia. Independente de ter alguma doença ou não, né? A mãe pode ser abusiva sim. Mas algumas patologias, como por exemplo essa, que eu vou falar aqui hoje, pode desencadear o abuso. Pode ter como característica o abuso. Vocês já ouviram falar sobre síndrome de Munchausen por procuração? Estranho, né? Tem gente que nunca nem ouviu falar, mas eu tenho certeza que vocês já ouviram falar da série The Act. Pois é, nessa série há fortes suspeitas de que a mãe tenha síndrome de Munchausen por procuração. A síndrome de Munchausen por procuração, ela é uma variação da síndrome de Munchausen. Na síndrome de Munchausen, o doente, né, a pessoa que possui essa síndrome, ela costuma atribuir sintomas, falsos sintomas a si mesma. E isso, ela inventa doenças. E recorre, assim, várias e várias vezes ao atendimento médico, aos cuidados médicos, às equipes médicas, aos prontos-socorros. Na síndrome de Munchausen por procuração, no entanto, geralmente é a mãe, pode ser o pai também, mas geralmente a mãe atribui sintomas aos filhos. Sim, vamos procurar saber um pouquinho mais sobre isso? Então vamos lá. Na síndrome de Munchausen, essa é aquela primeira que eu falei. Ela é apresentada pelo médico Richard Asher em 1951 e ela é identificada no DSM-5 como uma patologia. Mas no DSM-5 você vai encontrar como transtorno factício autoimposto. O portador atribui sintomas a si mesmo, dando falsos detalhes e induzindo a equipe médica a submetê-lo a exames invasivos. Geralmente passam por vários exames sem necessidade nenhuma, e alguns bem invasivos, que são endoscopias, hemogramas, coagulogramas, raio-x, ultrassonografias, uretrocistografia, que nome diferente, miccional, uretocistografia miccional. É muito importante a gente ressaltar aqui que os procedimentos médicos são feitos por escolha própria. O paciente, às vezes, exige esses exames. Ele tem consciência, plena consciência do seu perfeito estado de saúde. A síndrome de Munchausen por procuração, e é essa que a gente quer trazer aqui, ela foi descrita em 1977 pelo pediatra britânico Richard Meadow. E foi descrita como uma desordem psiquiátrica, em que a mãe atribui sintomas ao próprio filho, aos filhos. De acordo com relatos, foi na psiquiatria anglo-saxônica que teve origem essa síndrome. Ela é denominada Munchausen by Proxy Syndrome, como um agrupamento de patologias, né, dessas mães, como eu disse, que aparentemente não mostram nenhum sinal de loucura, mas tem um comportamento perigoso para os seus filhos, para a saúde, para a vida, enfim, para a interação, para a vivência, para o desenvolvimento. Esse comportamento dessas mães é muito prejudicial aos filhos. Então vamos lá, no DSM-5, ela está descrita da seguinte forma: a síndrome de Munchausen por procuração, ou o transtorno factício imposto a outro, né?
A. Falsificação de sinais ou sintomas físicos ou psicológicos ou indução de lesão ou doença em outros associada à fraude identificada. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa mãe, ela inventa, ela cria, ela relata falsos sintomas, né? Que teoricamente o seu filho, sua filha está tendo. E fala para o médico que, minha filha está vomitando muito, ela está com febre alta, está sentindo, enfim, vários sintomas, tá pondo sangue pelo nariz, pela boca, pelo xixi, pelo cocô. E aí o que acontece? Os médicos, eles examinam exaustivamente, fazem vários exames invasivos, inclusive aqueles que eu relatei, endoscopia, alguns até bastante delicados, e acabam não descobrindo nada. Aí esses médicos, aí sim, eles começam a desconfiar que tem alguma coisa errada. Mas essas mães, quando elas percebem isso, mais do que rapidamente, elas fogem do hospital, mudam de hospital, ou então, pasmem, elas começam a criar os sintomas nos filhos e nas filhas. Célia, como que elas criam esses sintomas? Pois é, elas injetam urina, injetam sangue, injetam sódio e às vezes até fezes na criança para causar os sintomas que elas descreveram aos médicos. E aí fica bem mais complicado. Por quê? Porque as crianças, elas começam a manifestar o sintoma, né? E o médico continua sem saber qual é o problema dessa criança, que não aparece em nenhum exame. Pois é, o negócio é bem grave. E aqui, o comportamento fraudulento, ele é evidente até mesmo na ausência de recompensas externas óbvias. Na série The Act, você vai ver que tinha algumas recompensas ali óbvias. A mãe era muito respeitada, né, na sociedade, era considerada uma mãe boa, abnegada, que dedicava a vida à filha. Com isso, ela tinha retornos financeiros. Elas ganhavam viagens para Disney, ela ganhou uma casa, as pessoas mandavam dinheiro dentro de envelopes para ela. Aí as recompensas estão óbvias, mas às vezes não estão. Às vezes quem sabe da recompensa, esse gozo, somente a mãe. As pessoas ao redor não percebem o porquê, o que ela está ganhando com isso. E não deixa de ser uma patologia, porque você não está notando as recompensas que ela está tendo. E esse comportamento, ele não é mais bem explicado por outro transtorno mental, como por exemplo o transtorno delirante ou qualquer outro transtorno psicótico. Não, essa mãe vai parecer perfeitamente normal para você. Você não vai achar que ela tem algum transtorno, algum delírio, alguma coisa de errada. Não, é uma mãe dedicada, uma mãe abnegada, uma mãe gente boa, sabe? E em nota, quem recebe o diagnóstico de síndrome de Munchausen por procuração é a mãe e não o filho. Apesar do filho, né, parecer doente, a síndrome é da mãe. E assim, né, na síndrome de Munchausen por procuração ou transtorno factício imposto a outro, a cuidadora, porque na maioria das vezes é a mãe, ela simula esses sintomas ao filho ou à filha, sintomas que eles não possuem. E assim elas tornam as visitas a hospitais assim bastante frequentes, muito frequentes. Você vai ver essa mãe quase toda semana no pronto-socorro, solicitando médicos, solicitando exames e relatando doenças que a filha ou o filho definitivamente não possui. Entre esses sintomas, e agora vem uma parte bem interessante, elas descrevem sangramentos gastrointestinais. Sim, porque essas mães, elas entendem, sabe, de alguma coisa da medicina. Elas
costumam entender sobre sintomas, elas pesquisam muito, são pessoas muito bem articuladas, são inteligentes. Então elas descrevem sangramentos gastrointestinais, urinários e também das vias aéreas superiores. Nariz. Anormalidades neurológicas, né? Falam que os filhos têm problemas neurológicos, como, por exemplo, convulsão, desmaios, enfim, vários. Febre, apneia, vômito, diarreia, hipoglicemia, septicemia, entre outros. Não são raras as situações em que essa mãe injeta, como eu disse antes, né? Saliva, sangue, urina, fezes e sódio, água do vaso, vários tipos de líquido nessa criança para justificar os sintomas que ela criou. Bom, vamos terminar por aqui essa parte. Eu logo venho com outro vídeo, com uma segunda parte. E aí nesse vídeo eu posso dar mais dicas de séries, de filmes em que as mães com síndrome de Munchausen por procuração aparecem. Posso falar um pouco mais da série The Act, se for de interesse de vocês. Que mais? Tem muita coisa a ser dita, né, sobre isso. Tem muitos casos de mães com síndrome de Munchausen por procuração. Ah, sim, é importante dizer que geralmente nessas famílias não é raro que crianças tenham ido a óbito, ou seja, morrerem. Eu li um artigo em que morreu uma criança na família dessa mãe com suspeita de síndrome de Munchausen por procuração, e quando o médico foi verificar, essa já era a 9ª criança, ou seja, haviam morrido 8 crianças antes. Por quê? Porque o diagnóstico ele vem tarde. Quando vem esse diagnóstico, a criança já foi toda vasculhada, exames foram feitos, às vezes até cirurgias foram feitas por causa dos sintomas, né? Porque a gente viu que sintomas são criados. Aí o médico tem que abrir aquela criança para ver o que tem dentro, porque, né, o exame não acusa nada. Por isso, a síndrome de Munchausen por procuração é rara. No âmbito da psicologia é quase inexistente, pouca gente conhece. E no âmbito da medicina, o diagnóstico vem tarde, muitas vezes. E a vítima morre, infelizmente. Bem, gente, eu não queria terminar esse vídeo nessa bad, né? Mas o assunto é pesado mesmo. A patologia é séria. E eu acho que a gente tem que falar muito mais sobre isso. A gente tem que discutir muito mais sobre essa síndrome. Porque é importante que ela fique mais popular, que ela seja identificada mais rapidamente. E qual é a importância disso? É a gravidade do prejuízo que as vítimas, os filhos dessas mães, têm. Né? Filhos de mães com síndrome de Munchausen por procuração são prisioneiros dentro da própria casa. E o pior de tudo, são prisioneiros de uma pessoa que está torturando, adoecendo, injetando coisas nessa criança. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Assistam The Act. Procurem aí o caso de Gypsy, que é bastante interessante. A gente ainda vai falar muito disso por aqui, ok? Tchau, beijo, até a próxima.